Olá, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Tenha aí um excelente dia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as quedas no volume das exportações totais de carne bovina. Vamos falar também sobre a emissão de certificados para exportação por auditores do Serviço de Inspeção Federal, CIF, e vamos falar sobre contratação de financiamentos nos 2 primeiros meses de operação do Plano Safra 21-22. Você vai ver também como está a contratação de financiamento nos 2 primeiros meses deste ano. Felipe Fabre, zootecnista e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do milho e vamos falar sobre a Abiov, a expansão do seu programa de assistência técnica dirigido a agricultores e também sobre os novos paradigmas da produção agropecuária. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre quedas no volume das exportações totais de carne bovina. Depois de 3 meses seguidos de queda no volume das exportações totais de carne bovina in natura, mais a carne processada, a movimentação do produto voltou a crescer e subiu 11% em agosto. Na receita, o aumento foi de 56%. Com isso, pela primeira vez na história desse mercado, o Brasil ultrapassou a barreira das 200 mil toneladas exportadas em apenas um único mês. Foram 211.850 toneladas. A receita cambial proporcionada aumentou também o recorde mensal do mês de julho último de $1 bilhão para 1 bilhão 175 milhões de dólares. Em agosto do ano passado, a movimentação foi de 191 mil toneladas e a receita de 753 milhões de dólares. No acumulado do ano até o mês de agosto, as exportações totais ainda caem 1% em relação a 2020, mas a receita subiu 15%. O Brasil exportou 1.283 mil toneladas, com receita de 6 bilhões 260 milhões de dólares até agosto desse ano. E de acordo com os dados divulgados agora pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, o Brasil se beneficiou da diminuição da oferta no mercado internacional, que foi proporcionada pela redução das exportações da Argentina. E devido à política de combate à inflação lá da Argentina e a um problema também da Austrália, onde o rebanho ainda não se recuperou de sucessivas perdas devidas a secas e enchentes. E agora vamos falar sobre a emissão de certificados para exportação por auditores do Serviço de Inspeção Federal, o CIF. A demora para emissão de certificados para exportação por auditores do Serviço de Inspeção Federal reflete a falta de profissionais na área agropecuária. E segundo uma fonte do setor sindical, a situação é grave. A fonte negou que uma greve esteja nos planos, pelo menos por enquanto. Executivos do setor privado disseram que 3 frigoríficos pararam de abater animais por causa da lentidão. Ainda de acordo com essa fonte sindical, o Ministério da Agricultura vem sendo alertado há tempos sobre o impacto da redução no quadro de profissionais ativos. E segundo essa mesma fonte, o número de fiscais agropecuários caiu 25% de 2010 para cá. E conforme alguns vão se aposentando, outros vão acumulando tarefas. Muitos que atuam em frigoríficos que precisam de inspeção permanente estão atendendo outros 5 estabelecimentos de inspeção periódica. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já teria solicitado ao Ministério da Economia uma verba para contratações, mas a resposta da pasta comandada por Paulo Guedes foi negativa.
ao jornal Valor Econômico, essa fonte reforçou que o CIF não é o único afetado neste momento. Fiscais que atuam nos portos de Santos, lá em São Paulo, Itajaí e Santa Catarina, também estão sobrecarregados, assim como os trabalhadores da Vigilância Agropecuária Internacional, que é o Viagro, que redobraram os cuidados para impedir que a peste suína africana entre no país pelos aeroportos. E agora vamos comentar sobre a contratação de financiamentos nos 2 primeiros meses de operação do Plano Safra 21-22. Produtores rurais, cooperativas e agroindústrias contrataram 64 bilhões de reais em financiamentos nos 2 primeiros meses de operação do Plano Safra 21-22. Esses recursos eles são usados para financiar a atividade agropecuária, florestal, aquícola e pesqueira. O desempenho favorável resultou numa alta de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Os recursos contratados com investimentos somaram 18,3 bilhões de reais, apresentando maior alta, 61%. As operações de custeio totalizaram quase 36 bilhões de reais, 25% a mais em comparação ao igual período do ano passado. Já a industrialização alcançou 5,8 bi, 60%, e a comercialização 4 bilhões de reais, ou seja, 23% a mais. O número dos contratos de financiamentos superaram 242 mil de custeio, um aumento de 7%, 220 mil aumentaram para investimento, em torno de 3%, contratos mais de 3 mil na comercialização e 492 contratos na industrialização. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabbri. O Felipe ele é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ele vai comentar sobre o mercado do milho. Confira. Olá a todos, aqui quem fala é Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje eu vou trazer um pouquinho de informações a respeito do mercado do milho, mercado esse que acabou operando aí ao longo do mês de agosto um pouco mais pressionado e nos últimos dias aí de setembro, os primeiros dias aqui agora do mês de setembro, também vem trabalhando mais pressionado, entender os motivos dessa pressão, um pouquinho de comentários, expectativas para o curto prazo e também alguns números relacionados aí às expectativas para a próxima safra de milho brasileira, divulgados aí pela Conab no finalzinho do mês de agosto. Bom, como eu citei, as cotações do cereal elas acabaram trabalhando com pressão de baixa ao longo do mês de agosto e agora, nos primeiros dias de setembro, também tem trabalhado com uma pressão de baixa. Essa pressão de baixa ela vem com relação aí ao avanço da safra, o avanço da colheita da segunda safra de milho no mercado brasileiro e ao aumento da oferta interna. E além disso, nós temos aí um comprador mais ausente das negociações e as importações de milho em alta ao longo do mês de agosto, que acabaram colaborando também com esse cenário de maior oferta. Bom, para falar um pouquinho de colheita aí, num primeiro momento, nós temos aí os trabalhos concluídos no Mato Grosso. No Paraná, até o último dia 30 de agosto, nós tivemos 82% aí da área com milho de segunda safra sendo colhido. E em Mato Grosso do Sul, até o dia 31 de agosto, 70% da área com milho de segunda safra também havia sido colhida. Então nós já temos um bom andamento aí da colheita de segunda safra, mesmo aí que seja uma safra com quebra, né, em função das adversidades climáticas, do plantio tardio lá em setembro do ano passado, setembro, outubro do ano passado, nós temos já um aumento da oferta no mercado interno que vem pressionando as cotações aí em curto prazo. Trazendo aí um pouquinho a respeito das importações, para nós termos uma comparação, em agosto de 2021, o volume médio de área importado ele foi praticamente o dobro, 99,8% maior que a média de agosto de 2020. Essas importações mais firmes acabaram colaborando também com esse aumento de oferta, que deram aí um cenário mais baixista com relação aos preços para o cereal. Só para a gente ter uma relação aí com relação à referência, os preços agora em Campinas, a referência hoje está em R$ 93,50 por saca de 60 quilos, um recuo de 10,1% em 30 dias, considerando aí o mesmo período de agosto, agora com o dia 8 de setembro. E
que a gente pode esperar aí para curto e médio prazo, levando em consideração aí o mês de setembro, comecinho de outubro. Nós não descartamos quedas com relação aos preços aqui no mercado brasileiro, principalmente com essa colheita em reta final, né, uma maior disponibilidade de cereal aí no mercado interno e o comprador pontualmente aí mais afastado das negociações, de olho com relação a esse avanço da colheita. E para finalizar a nossa conversa, como eu havia citado aí, trazer um pouquinho dos números das expectativas da Conab para a safra aí, brasileira de grãos 21-22, né, a próxima safra que nós começamos aí um plantio agora em setembro, outubro. Para o milho, a previsão aí da Conab é de um aumento de 33,8% na produção total para milho, estimada aí em 115,9 milhões de toneladas para o próximo ciclo. E com relação à área plantada, a expectativa é de um aumento de 3% de alta aí na área plantada com o cereal para a próxima temporada, com também uma produtividade maior comparada à safra atual. A expectativa da Conab aí é de produtividade para a próxima safra de 5,63 toneladas por hectare, contra aí uma expectativa de produtividade para a temporada atual de 4,37 toneladas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Um abraço a todos e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a Abiov, a expansão do seu programa de assistência técnica dirigido a agricultores e também sobre os novos paradigmas da produção agropecuária. Nós voltamos já, é um minuto só. Essa praça tá bem frequentada. Temos um caloteiro aqui na praça? Só tem gente fina. É que tá parado que nós elegante. Ai, que delícia! E sincera. Sou Carlos Alberto. Vou fingir que conheço só pra não magoar. E é melhor pedir pra sair. Por que tanta pressa? A conversa tá tão boa. Tem mais nesta quinta, 11h15 da noite. Você sabe que a última vez que riram de mim num banco foi quando eu pedi empréstimo. A praça é nossa. Ô, criatura! Se você está triste com depressão, rir é a solução. Todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Lojas Mundo das Utilidades em Trindade e Goianira. A melhor opção para você. Aniversário Solar. A cada R$100 em compras, você concorre a um caminhão de prêmios. Você quer uma boa notícia? De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, tem várias atrações e muita alegria na tela da TV Serra Dourada. Programa Na Hora do Almoço, com Sandes Júnior. Dicas especiais, o mundo dos famosos, brincadeiras, receitas deliciosas e muito mais. Programa Na Hora do Almoço, de segunda a sexta, logo após o Jornal do Meio-Dia, aqui na TV Serra Dourada. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça a sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. No Jornal do Meio-Dia, você pode confiar. Aqui eu queria mostrar o tanto que essa rua aqui é escura, no Parque Primavera em Anápolis. Não tem um poste com iluminação. Porque aqui, problema mostrado é problema resolvido. Semana passada eu fiz uma denúncia, denunciando a rua que estava faltando muita iluminação. O pessoal veio. Muito obrigada aí pela força. Agora eu já posso sair do meu serviço aqui tranquila. Posso ir embora para minha casa em segurança, que a rua tá tudo clarinha. Jornal do Meio-Dia. 30 anos com você. De segunda a sexta, 3h15 da tarde, Fofocalizando. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas.
Amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. As suas manhãs de sábado nunca mais serão as mesmas. Com o programa Temperando com Janaína Andrade. A dia até escureceu, de tão demorar. Receitas gostosas. Feito demais, Janaína, que delícia. Gente, próximo domingo, todo mundo fazendo o frango à felicidade. E o sorriso? Esse é garantido. Todo sábado às 9h30 da manhã, a Janaína Andrade te espera. Até sábado que vem para continuarmos temperando. Na TV Serra Dourada. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranascola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ele não é um ogro qualquer. Você é incrível, você é maravilhoso. Tá falando comigo? Ele é o Shrek. Hoje após o Ratinho, no Cine Espetacular. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre água. Você está precisando de água aí na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia e ela faz perfurações de poços de até 400 metros de profundidade com qualidade e rapidez. E faz perfurações em até 24 horas. Na Europoços você pode confiar. Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. Atende em todo o estado de Goiás. E agora nós vamos falar sobre a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A expansão do seu programa de assistência técnica dirigido a agricultores. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, que representa grandes esmagadores de soja aqui no país, anunciou agora a expansão do seu programa de assistência técnica dirigido a agricultores e que agora vai atender também produtores de trigo, milho e cana-de-açúcar. O programa Soja Plus, que passa a se chamar agora AgroPlus, oferece orientação sobre boas práticas de administração, englobando aspectos como o gerenciamento de resíduos nas propriedades, conformidade ambiental e segurança dos funcionários, de acordo com a ABIOV, o lobby das grandes tradings de grãos como ADM, LDC, Bung, Cargill, Amage e a Cófico. O programa foi criado conjuntamente em 2011 pela ABIOV e pela Associação Brasileira de Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, lá no Mato Grosso. Em 10 anos, já treinou mais de 8.000 produtores de soja e em 3.200 fazendas. A ABIOV quer triplicar o número de produtores treinados pelo AgroPlus dentro de 3 a 5 anos, conforme aumenta o alcance do programa. Em 10 anos, a Soja Plus consumiu
35 milhões de reais, segundo a Biov. A medida que mais produtores se tornem elegíveis a participar da iniciativa. A Biov vai buscar novos parceiros para ajudar a arcar com os custos. E agora eu vou conversar com Gilson Brito Júnior. O Gilson Brito, ele é estrategista de mercado. E o Gilson agora está fazendo um mega de um trabalho na área agro. Ou seja, é uma repaginação do agro, planejamento, gestão. Gilson Brito Júnior, muito obrigado pela sua presença, um bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bem? Satisfação estar aqui com você. O prazer é nosso, Gilson. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Queira ou não, aceite ou não, as coisas estão mudando. E o agro também tem que acompanhar, porque se não acompanhar, vai ter prejuízo. É mais ou menos isso, né? Sem dúvida, Toninho. O desafio que o agro vive hoje é muito intenso, porque na realidade o agro está na base da necessidade mais básica humana, que é a alimentação. A gente sempre fala da energia e a gente esquece que a energia da raça humana é o alimento, é comida. Então, uma das nossas bases é geração de energia para sustentar a humanidade. Esse é o grande desafio. Ô Gilson, a gente está vendo aí, nós temos a ABAG, tem outras instituições, a BMR, e agora nós falamos da Biov, que está congregando aí novos produtores, ensinando, falando, fazendo, mostrando como é que tem que ser feito hoje e tal, para produzir mais. E você está mais ou menos no mesmo caminho, né? Você já está congregando aí uma série de grandes empresas, juntando esse pessoal, para ver se a pecuária deslancha, né? Na realidade, Toninho, o que garantiu que a humanidade evoluísse e sobrevivesse foi aprender a andar em grupo, andar em bando, né? Então, como você falou, esses movimentos classistas são movimentos institucionais absolutamente indispensáveis para a sustentação do negócio. Hoje a gente vem travando uma luta que é conseguir dar acesso à maior parte de pequenos e médios produtores ao que esses grandes produtores têm acesso naturalmente. Eu vi agora há pouco, você mencionou sobre a oferta de crédito, por exemplo. Uma das transformações do agro no Brasil foi justamente o aumento da oferta de crédito. O custeio de safra sempre foi um grande desafio histórico no Brasil. A assistência técnica era outro desafio histórico. Então eu fico muito feliz quando eu vejo entidades da agroindústria, por exemplo, como a Biov, como a BAG, diversas outras, viabilizando iniciativas de suporte ao produtor, que na realidade é o principal protagonista e é quem mais sofre com essa falta de oferta. No agro, por exemplo, na questão de crédito, nós ainda temos hoje mais de 500 mil de propriedades rurais hoje sem acesso a crédito, com muita dificuldade de acesso a crédito. E assistência técnica. E pagando muito caro. Assistência técnica nem se fale, porque talvez seja o maior desafio hoje, seja como aplicar o volume de tecnologia disponível que tem hoje no agro. E a pecuária é o melhor exemplo disso, porque de todos os atores, de todos os segmentos, quem menos conseguiu absorver a evolução tecnológica foi a pecuária. E olha que já melhorou muito. Nós temos um volume muito pequeno de pecuaristas que conseguem hoje operar nos moldes que o mercado exige. E talvez esse seja o maior desafio do Brasil pela relevância que o setor tem hoje no cenário mundial. Pois é, e é justamente isso que você está querendo fazer com a pecuária. Formar um grupo de empresários, um grupo de empresas, para atuar em cima da pecuária e mudar o conceito produtivo. Porque hoje, e nós já falamos isso aqui no programa, já estamos cansados de falar. Hoje, vamos pegar Goiás, vai. Se você pegar os pecuaristas que produzem boi para fazer carne, te garanto que 80% estão tendo prejuízo na atividade. Pode ter certeza absoluta. Hoje, nós colocamos, para fazer uma conta redonda, um boi por hectare, 10 mil metros quadrados. Nós tínhamos que estar colocando, no mínimo, 4 para dar resultado. Para começar a dar lucro. E não se esqueça que pecuária é lucrativa, sim. Mas precisa ajeitar, precisa todo mundo falar a mesma língua. Né, Gilson? É isso que você está tentando. Toninho, isso você tocou num ponto crucial. Quando a gente fala em negócios e fala em retorno de capital, o principal item que garante um bom retorno de capital é justamente o volume de giro, a quantidade de vezes que você gira o capital. E mais rápido. E quando exatamente, quando a gente olha a pecuária brasileira, nós temos aí mais de 160 milhões de hectares em pastagens entre nativas e plantadas,
com um estoque de bois, né, de rebanho, superior a 210, 214, 213 milhões de cabeças, mas com um abate que fica na casa de 30. Né? Quando a gente pega a produção de carne brasileira, que é mais ou menos de 8 milhões e meio de toneladas de carcaça, isso é proporcional a um abate de 31 a 32 milhões de cabeças, que daria 7 anos para fazer um giro completo do rebanho. E considerando que a gente tem hoje um incremento do ativo de terra sobrevalorizado, inclusive pelo incremento da lavoura e da grande pujança que o Brasil está hoje no cenário internacional, isso agrava muito a posição da pecuária. Porque se eu não tenho um giro de capital e tenho um ativo de terra cada vez mais caro e eu tenho uma pressão de aumento de custos, o resultado vai ficar cada vez mais comprometido. Sim. E a única alternativa que o pecuarista tem é sair dessa situação de refém, onde ele depende sempre de acompanhar um mercado externo, de indicadores que ele não tem condições de arbitrar, como cotação do dólar, como cotação da arroba, como cotação da soja, como cotação do milho, e só resta ele pular para dentro de casa e trabalhar em gestão. E aí, só unindo forças entre todos os atores do setor é que nós vamos conseguir ter uma relevância para garantir melhores resultados. Caso contrário, nós vamos continuar com esses resultados pífios que você mencionou, que vão inviabilizar o negócio ao longo do tempo. Ô Gilson, e como é que está o andamento desse processo todo que você está fazendo? Toninho, nós já estamos aí há mais de 2 anos fazendo uma articulação com vários players do setor que representam toda a jornada do segmento, né? Desde do assunto que se fala da valorização do ativo da terra, da fertilização, a questão genética, a questão do manejo, a questão da organização de uma estação de monta, de uso de um ATF, de um protocolo nutricional e sanitário, uma estratégia nutricional adequada, ou seja, isso envolve um volume de empresas considerável, de grandes profissionais que a gente tem acessado, e a gente está muito próximo agora de conseguir uma reunião mínima de conteúdo e de operadores de mercado que vão proporcionar pela primeira vez a oferta de uma estrutura de apoio para a pecuária brasileira como nunca foi visto. Todos os assuntos que um pecuarista precisar, ele vai conseguir acessar de maneira profissional, fácil e aplicável. Esse inclusive é o desafio. Com frigorífico na última ponta. Principalmente porque essa distância que existe hoje entre o produtor de carne não é o frigorífico. Quem produz carne é o pecuarista. O frigorífico só desmonta um boi. E essa distância, essa animosidade que sempre existiu entre o pecuarista e o frigorífico é algo que não cabe mais. Não cabe. Então, hoje o que a gente tem que ter é envolver todos os atores dessa cadeia, dando total transparência e fazendo uma melhor distribuição desses resultados. Bom, acho que, se eu entendi bem, seria mais ou menos o seguinte: vamos congregar várias empresas que dão suporte à pecuária, vamos congregar vários produtores, vamos elencar um frigorífico XYZ que vai abater todos esses bois que foram criados de acordo com o projeto, com a gestão, tudo certinho? Exatamente. Porque outro dia um pecuarista falou para mim: caramba, eu insemino, eu tenho pasto bom, eu abato boi aqui com 22 meses, 23 meses, com 21, 22 arrobas. A hora que eu chego lá no frigorífico, caramba, eu não tenho força. E esse é o desafio. O pecuarista realmente não é valorizado por todo esse esforço. Mas se chegar com 50 mil boi lá é diferente, né? Exato. Ou 500 mil, né? É. Porque uma fazenda com 500 cabeças talvez não seja ouvido, mas 500 fazendas com 500 cabeças passa a ser ouvido. E como passa? Aí a coisa muda de figura. Exatamente. Ô Gilson, tomara que dê certo esse projeto seu, esse trabalho seu. Muito bom, muito interessante. É uma ideia que você que está nos acompanhando, se for pecuarista, está aí um momento de começar a pensar diferente. Sozinho, pode ter certeza absoluta, você vai morrer, vai brigar com o frigorífico, vai xingar o frigorífico e não vai sair de onde está. Agora, se juntar todo mundo, aí a coisa muda. Certo? Certíssimo. Toninho, em breve eu estarei de volta aqui com boas notícias. Hoje eu posso falar pouco desse projeto, mas em breve eu faço questão. E até em respeito à grande relevância que você tem nesse setor, vai ser muito importante a gente estar em pouco tempo aqui anunciando o lançamento desse grande projeto que vai transformar a pecuária. Se Deus quiser. Gilson, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo. Eu que agradeço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: uma pessoa é capaz de conseguir qualquer coisa se o seu entusiasmo não tiver limites. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 13h45 da tarde, tem Barcelona e Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto.